Pessoal, para tudo, porque desta vez o Bolsonaro trouxe à tona uma informação que pode mudar todo o rumo das investigações do STF que buscam culpar o ex-presidente por esse suposto golpe de Estado, onde cada vez fica mais claro que estão caçando pelo em ovo para tirar Bolsonaro da jogada. E vamos revelar para vocês aqui nesse vídeo em números por que o STF tem tanto interesse em incriminar o Jair Bolsonaro e o desespero que toma conta não só do Supremo Tribunal Federal, mas de toda a ala esquerdista. O mesmo Supremo que admitiu corrupção total durante a gestão do PT agora se mostra totalmente parcial para a votação tentando incriminar Bolsonaro. Mas nosso antigo presidente tem uma carta na manga que pode virar esse jogo completamente. Eu vou trazer para vocês esse grande escândalo, inclusive, que pode ser internacional. Você aí, que é a favor da verdade, quer saber tudo o que ocorre de fato na política, sem intervenção da grande mídia, né? Sem a manipulação que a gente sabe que existe aí nas informações, então se inscreve no canal, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo e seja muito bem-vindo ao canal. É sempre um grande prazer ter você aqui junto com a gente. Bom, o recado foi dado, bora lá. Olha só, saiu aqui no jornal Poder 360, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que o Bolsonaro venceria Lula se a eleição fosse hoje. Por isso, esse é o primeiro motivo deles estarem tão desesperados querendo derrubar o homem, né? Por isso o STF quer de qualquer forma incriminar ele, deixar ele inelegível, deixar ele até preso, porque só inelegível não basta. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou compartilhar aqui a matéria agora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês verem junto comigo, para vocês acompanharem aqui junto comigo tudo que está acontecendo. Olha só. Bolsonaro teria 37,6% contra 33,6% de Lula se a eleição fosse hoje. Gente, dados do Paraná Pesquisa mostram ex-presidente que está inelegível numericamente à frente do petista para a disputa do Planalto em 2026. Se a eleição presidencial fosse hoje, o Jair Bolsonaro, que nesse momento está inelegível, teria ganho em larga escala as eleições, isso segundo o levantamento da Pesquisa Paraná, realizado entre os dias 21 e 25 de novembro desse ano. Como a margem de erro do estudo é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois pré-candidatos estão em situação de empate técnico. O levantamento coletou dados já durante o período em que se tornou pública uma investigação da Polícia Federal que acusa Jair Bolsonaro de ter sido um dos organizadores de um golpe de Estado frustrado no final de 2022 e dessa forma o resultado da pesquisa veio já com o efeito do intenso noticiário a respeito desse processo que é relatado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, no cenário de primeiro turno em que Bolsonaro lidera numericamente, Lula está em segundo lugar. Há também Ciro Gomes com 7,9%, Simone Tebet com 7,7% e Ronaldo Caiado com 3,7%. A pesquisa foi realizada nas 27 unidades da federação, com mais de 2.000 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, olha só a pesquisa mostrando aí os cenários e o Bolsonaro bem à frente, né? Então, gente, o quadro acima permite constatar o seguinte: Lula lidera em 5 dos 7 cenários, ficando numericamente atrás só de Bolsonaro. Bolsonaro lidera contra Lula na margem de erro e com muita folga se o candidato do PT for Fernando Haddad, que registra apenas 14,5%. Michele Bolsonaro ficaria atrás de Lula, 34,2 por 27,5, mas ganha com folga do Haddad, que ficou 14,9. Depois do marido, ela é o nome mais forte no bolsonarismo hoje, segundo a pesquisa. Já o Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, pontuou com 24,1% e ficou em segundo lugar quando representa o bolsonarismo na disputa. Seu desempenho hoje ficou abaixo do de Michele Bolsonaro. Ronaldo Caiado vai mal, o governador de Goiás, com pontuação variando de 3,7 a 8,9. Romeu Zema, com 12,2% no cenário em que é testado, o governador de Minas Gerais fica em terceiro lugar, ainda que empatado tecnicamente com o Ciro Gomes, que está em segundo.
Ratinho Júnior marca 15,3% e ocupa o segundo lugar, num cenário liderado por Lula. Entre os candidatos de direita não totalmente alinhados ao bolsonarismo, é quem tem o melhor desempenho. Ciro Gomes, o eterno candidato da faixa dos 10%, agora varia de 7,9% a 17%, conseguiria ser o segundo colocado no cenário contra Lula. Simone Tebet, a política do MDB varia de 7,7% a 13,5%. A dúvida é se seu partido, que tem o DNA governista, vai lançá-la como candidata em 2026, uma vez que hoje a sigla está dentro da administração Lula e Tebet, inclusive, como ministra do Planejamento. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi o único nome testado como alternativa a Lula. Em 2 cenários, pontuou 14,5% e 14,9% e ficou bem atrás de Bolsonaro, com 38,3%, e também da Michele Bolsonaro, com 27,6%. E a pesquisa ainda testou o segundo turno, em cenários de segundo turno para enfrentamento entre Lula e o Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e todos os resultados ficaram dentro da margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais. Então, eles mostram aqui Michele Bolsonaro à frente e o Bolsonaro à frente. Então, gente, se a eleição fosse hoje, vocês viram aí, Bolsonaro, a ala conservadora estaria ganhando as eleições presidenciais. Então, a gente percebe que o governo está desesperado ao ver isso, porque ele percebe que já perdeu feio, por isso que o desespero é tanto em tirar Bolsonaro da jogada. Essa é a primeira informação. Tem outra aqui que eu vou compartilhar agora, que está no X, para vocês também verem junto comigo. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, deixa eu pausar aqui, começou o vídeo. Deixa eu pausar, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo agora, e esse vídeo, ele mostra aí uma reportagem do New York Times com uma denúncia grave contra o judiciário do Brasil. Então, essa política de hoje, esse STF de hoje estão sendo expostos, né, no mundo internacional. E olha só a repercussão. A Jovem Pan postou aqui, deixa eu compartilhar minha tela, mostrar aqui para vocês, que a própria Jovem Pan trouxe a respeito desse assunto. Deixa eu ver aqui se vai sair o áudio. O New York Times publicou uma reportagem criticando o Supremo Tribunal Federal por estar, nas palavras do jornal, desfazendo a Operação Lava Jato. A Aline Beckett tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Aline. Oi, Colombo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Bom, o jornal norte-americano fez duras críticas ao STF, afirmando que o Supremo está rejeitando evidências e anulando condenações importantes de réus envolvidos na Operação Lava Jato. O texto recebeu o seguinte título, abre aspas, um caso de corrupção que se espalhou pela América Latina está sendo desfeito, fecha aspas. A reportagem criticou diretamente também o ministro Dias Toffoli, do STF, que anulou as condenações de Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro e Raul Schmitt. O argumento que foi utilizado pelo ministro é de que as provas obtidas não podem ser usadas para fundamentar as decisões judiciais. E, além disso, o ministro chegou a anular também as multas que foram aplicadas às empresas como a Odebrecht e a JBS. O New York Times chegou também a chamar a atenção em relação à relação do ministro Dias Toffoli com o Partido dos Trabalhadores antes da indicação dele ao Supremo Tribunal em 2009. Eu lembro a vocês que o ministro foi advogado do PT ligado ao presidente Lula e, segundo o New York Times, isso acaba levantando aí questionamentos sobre a imparcialidade na atuação do ministro Dias Toffoli no STF. Colombo. Obrigado, Aline. Aline Beckett, ao vivo e direto de Brasília. Então, gente, vocês conseguiram acompanhar aí, né? Olha só a repercussão internacional que está gerando. Está muito claro, está muito exposto a intenção do STF, a intenção do governo Lula, e isso não deixa dúvidas de que é um plano deles, né? Outra aqui, matéria que também traz evidências, saiu também aqui no X e eu vou compartilhar com vocês a tela, é a respeito do próprio Bolsonaro que se posicionou. Deixa eu compartilhar aqui, porque
o Bolsonaro postou a postagem sobre o New York Times e detonou o STF e Lula, né? Deixa eu mostrar para vocês a tela, só para vocês verem comigo. Olha só, Jair Bolsonaro, oficial, o perfil dele, ele colocou a reportagem publicada pelo New York Times nesse domingo, expõe com clareza a gravidade da crise institucional e moral que o Brasil está atravessando desde o fim do nosso governo. Em vez de alimentar narrativas absurdas e típicas de regimes autoritários, como a falsa acusação de que a oposição teria tramado um golpe, o jornal se volta aos verdadeiros problemas do país e expõe como os abusos e excessos que estão manchando a imagem do Brasil no exterior, corroendo a credibilidade de nossas instituições, comprometendo a percepção de investidores internacionais e criando uma série de problemas domésticos externos. O texto revela ao mundo como o desmonte de um dos maiores esforços globais contra a corrupção é, na verdade, apenas um dos muitos sintomas de instituições que têm se deixado contaminar pela lógica política e que têm atuado para blindar amigos, quase sempre de esquerda, enquanto persegue membros da oposição ao atual governo, sempre de direita. O texto do New York Times não deixa dúvidas. O aparelhamento do Estado está liderando um processo de instrumentalização e desmonte institucional que coloca em risco a própria credibilidade do Brasil no cenário internacional. Segundo o jornal, ao invalidar provas, anular condenações e beneficiar empresas e figuras envolvidas nos maiores escândalos de corrupção da história, o Brasil de hoje não é um Estado que cultiva e promove o respeito à lei, mas que promove a impunidade de aliados, em claro contraste com a postura e a retórica adotadas contra alvos como os presos políticos do 8 de janeiro. A reportagem demonstra ainda que essa crise não se limita ao passado da Lava Jato, mas reflete o presente e o futuro de um Brasil onde as instituições estão capturadas por interesses políticos partidários. O New York Times destaca, por exemplo, o inquérito das fake news, criado, segundo o próprio jornal, para perseguir críticos e censurar a imprensa. Sob esse mecanismo, verdades inconvenientes são silenciadas e a liberdade de expressão, pedra angular de qualquer democracia, vem sofrendo ataques sem precedentes. Assim como o recente editorial do Wall Street Journal, o New York Times faz uma análise sombria do futuro do Brasil caso esse ciclo de destruição institucional continue. A politização de instituições que não deveriam ser políticas não é apenas um retrocesso no combate à corrupção, mas uma mensagem clara de que o Brasil de hoje está voltando a ser um paraíso da impunidade, onde os poderosos podem fazer o que quiserem sem qualquer temor de punição, enquanto as vozes dissidentes são perseguidas, rotuladas de antidemocráticas e caladas. Essa situação é um alerta para o mundo e para os brasileiros. Não se pode admitir que alguns poucos continuem agindo como um instrumento de perseguição política e destruição de adversários, enquanto protege aqueles que fazem parte do seu círculo de interesses. O Brasil merece um futuro onde a lei seja igual para todos, onde os culpados sejam punidos, os inocentes não sejam perseguidos. A luta pela liberdade e pela verdade tem que ser de todos. Só poderemos construir o país que queremos, deixar para as futuras gerações se todos os brasileiros de bem se unirem em torno de valores e causas duradouras. Por isso, volto a fazer um apelo sincero à classe política, aos líderes empresariais e aqueles que têm voz na imprensa. Precisamos devolver ao Brasil o rumo certo. A história está nos observando e o povo está clamando por justiça, liberdade e verdade. Nossa missão é clara: pacificar, reconciliar e resgatar o Brasil que acreditamos ser possível. E ele colocou aqui, teve 31 mil comentários, né? As pessoas comentaram bastante aqui no post e ele fez esse post e as palavras dele, gente, já são suficientes, né, para esclarecer um resumo sobre o que está acontecendo. Enquanto isso, mais uma matéria aqui no X também que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui, que é essa daqui. Peraí, deixa eu pausar porque já começou o vídeo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pausar aqui, voltar, tirar e voltar, porque às vezes o volume volta, some, só para vocês entenderem aqui o que está acontecendo. O próprio STF, esse vídeo que eu vou mostrar, ele traz aqui, o próprio STF confirmou que teve corrupção na Lava Jato. Então, gente, não faz sentido, né, o que eles estão fazendo. Deixa eu mostrar aqui. O Fux confirmou. Deixa eu abrir mais. Pronto, ó, vou abrir aqui. Deixa eu ver se agora vai. Casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil
no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Pronto, tá aí. Então o Fux confirmou. E como assim a lei é tão injusta, a justiça é tão injusta, a justiça é cega, né, de fato? Cega não, porque ela vê, tanto que confirmou aí quem é a justiça, né? São os ministros que fazem o que quiser e dão o veredito que quiser. Eles são o poder, o maior poder, por isso que é Supremo Tribunal Federal, o STF, né? O maior dos poderes aí no Brasil. Então a gente vê que o ministro Luiz Fux trouxe e deixou claro, teve sim a corrupção nos governos do PT, ele confirmou aí a devolução, vocês viram o vídeo. Então, gente, tudo isso mostra a hipocrisia da justiça. Mas tem mais, eu vou trazer aqui para vocês agora do Instagram, o próprio Bolsonaro que se posicionou. O Bolsonaro detonou o Lula e o seu aliado esquerdista Macron sobre a hipocrisia também na Amazônia com o acordo para a extração de urânio. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês verem que a esquerda está sendo exposta, gente, de todos os lados. Olha só esse trecho aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tendo agora do Carrefour, fazendo uma campanha para não comprar nossa carne, eu diria mais, né? O Lula, a questão de poucas semanas, estava na Amazônia com o índio Raoni e o nosso querido Macron. E foi assinado ali um acordo para o Macron explorar urânio no Brasil. Talvez lá em Santa Quitéria, no Ceará. Até porque ele perdeu urânio de um país da África, que lá sim foi dado um golpe. Eu jamais assinaria um acordo de urânio com qualquer outro país, muito menos com o Macron. Agora, se eu assumisse hoje a presidência da República, esse acordo seria revogado. Não basta agora o problema que estamos tendo agora do Carrefour, então, fazendo uma vocês campanha para não comprar aí, gente. Então ele trouxe mais detalhes sobre o último encontro entre Lula e Macron na Amazônia, que vão muito além somente da questão das carnes. Mas também fornecemos urânio para a França. Nossa soberania está sendo jogada na latrina. Então o Bolsonaro expôs aí, muita gente colocou muita coragem nessa coletiva de imprensa, parabéns. O pessoal colocou volta Bolsonaro. O Lula está vendendo o país, ele quer mais é que o povo se lasque. Então, muitos comentários a respeito desse assunto. E para encerrar o tema, gente, o que pode de acabar de vez, né, com essa podridão aí da esquerda que está expondo mais ainda e ela se desespera. Vocês se lembram daquela cantora e influencer Jojo Todinho, que era de esquerda e virou de direita, agora está sendo atacada por ter se colocado como uma mulher preta e de direita? Pois bem, né? Olha só, mais uma polêmica envolvendo a Jojo Todinho, que diz que o PT ofereceu 1,5 milhões de reais para ela apoiar o Lula. Agora o PT negou a informação e diz que vai processar ela. O negócio esquentou de vez e eu vou mostrar aqui para vocês a matéria. Olha só, saiu no jornal. Deputado convida Jojo Todinho para ser ouvida na CCJ após a afirmação de 1,5 milhão para ajudar em campanha de Lula. Gente, para a Zuco, a revelação é estarrecedora na medida em que podem ficar configuradas uma série de irregularidades como abuso de poder e Caixa 2. Então a cantora foi questionada sobre a veracidade da proposta de 1,5 milhão de reais feita pela equipe de campanha do presidente Lula em 2022. Abre aspas, não foi só comigo, fecha aspas, disse Jojo em uma entrevista ao podcast Conversa Paralela da Brasil Paralelo, na segunda-feira, dia 25 de novembro. Jojo disse que recebeu proposta em um almoço. Ela aceitou o convite que recebeu em um telefonema da equipe do petista. Ela pensou que fosse uma proposta relacionada a trabalho e aceitou, sem saber o que ocorreria na reunião. Abre aspas, ligaram, marcaram o almoço, falaram que era um trabalho e quando eu cheguei lá era isso. Eu falei, desculpa, gente, não vai rolar, fecha aspas. Na entrevista, ela disse ainda que outros famosos receberam dinheiro para apoiar o presidente, abre aspas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money, fecha aspas. E segundo o Jojo, as páginas de fofoca que a atacaram também receberam dinheiro para a campanha na época.
Abre aspas, se para mim foi 1,5 milhão, imagina o quanto eles não ganharam e o quanto continuam ganhando, fecha aspas, disse ela ao podcast Conversa Paralela. A CCJ busca apurar se tais alegações configuram violações das leis eleitorais, como crime eleitoral e abuso de poder econômico, conforme a Lei 9.504 de 97 e o artigo 37 da Constituição Federal. Os deputados justificaram o convite, destacando a importância de garantir a transparência e a legalidade no processo eleitoral brasileiro. A data da audiência ainda será definida e o deputado alega ter ficado estarrecido com a informação. Para Zucco, a revelação é estarrecedora na medida em que pode ficar configurada uma série de irregularidades, como abuso de poder, crime eleitoral e Caixa 2, abre aspas. Seria importante ouvir o depoimento de Todinho, que inclusive está sofrendo uma campanha de cancelamento nas redes sociais com a perda de patrocinadores. Essa é a realidade que estamos vivendo, uma perseguição implacável contra quem se declara de direita. Quantas revelações de que o meio artístico foi contratado de forma velada, é um escândalo de grandes proporções. De onde veio esse dinheiro? A Justiça Eleitoral precisa se posicionar. O PT negou a informação e nota, o PT negou qualquer oferta para que a cantora apoiasse a campanha de Lula. Abre aspas. A campanha eleitoral do presidente Lula nunca fez qualquer proposta de participação remunerada para Jojo Todinho em atos de apoio. A notícia falsa foi divulgada numa plataforma de extrema-direita, no momento em que Bolsonaro e sua organização criminosa foram indiciados por tentativa de golpe e plano para assassinar Lula, fecha aspas. Então, a gente vai acompanhar bem de perto tudo isso, mas vamos ver as revelações e se a Jojo Todinho vai conseguir comprovar também isso de fato, né? Então, comentem aí o que vocês acham. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, até o próximo vídeo.